Newton Santos. Pastor Newton Santos, foi um prazer conhecer. O pastor Newton fez uma surpresa agradável para nós no domingo. A gente não sabia que ele ia vir, mas o Espírito Santo sabia, né? E aí, de manhã, ele deu uma saudação, e à noite ele pregou na igreja de Marlborough. A gente está meio tentando arrancar o couro dele antes dele ir embora para o Brasil. Essa noite, Deus vai usar ele aqui para nos trazer uma palavra de cura e restauração. Uma salva de palmas recebendo o nosso querido pastor. Seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, amém? O povo que dá glória a Deus já chegou? Ei. Irmãos, eu senti tanta presença de Deus que eu pensei que eu não ia dar conta de falar, né? Então, assim, a glória de Deus está sobre este lugar. Então, não perca a oportunidade, né? Quando o pastor disse para a gente orar um pelos outros, estava ali com a pastora Lúcia, o pastor Valdir, né, que me hospedaram aqui quando eu vim há 20 anos atrás. É uma bênção esse casal na minha vida. E nós estávamos orando e eu lembrando, queridos, que nós somos sobreviventes. Quem aqui é sobrevivente? Nós passamos por uma pandemia, passamos por tantos momentos difíceis, mas nós somos sobreviventes. Então glorifique a Deus. Quem aqui está com um soro amarrado no braço aí hoje à noite? Ninguém? Então levante a sua mão e diga assim: olha, graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu sei que você já sentou, já levantou, já sentou. Você pode levantar só por um minuto e nós vamos cantar pelo menos um pedacinho dessa canção. Perto quero estar. Amém? Eu quero que você me ajude, porque eu não sei muito bem essa letra, mas eu queria muito que você me ajudasse. Vamos cantar juntos, adorando a Deus? Pastor Newton, só um minutinho, permita eu liberar as crianças nesse momento. As crianças podem sair para o berçário e nós vamos estar então já iniciando o culto, tá bom? E aí nós liberamos as crianças de 0 a 4 anos para o berçário. Perto quero estar. Diga isso para ele. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Oh, glória a Deus, aleluia. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim. Diga para ele nesta noite. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao teu rei. Diga para ele nessa noite. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Só quem é amigo de Jesus, louve ele. Ore, camandará, te louvarei. Oh, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importa adorarei, somente a ti, Jesus. Diga somente a ti, Jesus. Novamente, somente a ti, Jesus. Eu quero ouvir você dizendo para ele: somente a ti, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Somente a ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quero aproveitar que você está de pé, porque depois você vai sentar. E eu quero ler com você, queridos, uma palavra que Deus me deu. E essa palavra está lá em Mateus 6, o versículo 14 e 15.
Enquanto você está folheando a sua Bíblia, eu acho lindo, como eu já disse para você, o barulho das folhas, né? Porque é muito lindo. Então é Mateus 6, do versículo 14 e 15. Quero novamente agradecer o pastor Daniel, a sua esposa, toda a sua família, né, por estar me recebendo aqui nesta igreja. E eu já estou levando saudade do meu coração, né? E vou estar orando por vocês, com certeza. Nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual, estamos em cima de um púlpito, e com certeza, queridos, eu vou estar orando por esta igreja tão abençoada. E se eu morasse aqui, eu congregaria aqui, porque realmente a gente sente a presença de Deus. A gente vai subindo essas escadas, parece que você está subindo para entrar ali no céu. Amém? Então, queridos, valorize este lugar. Valorize os pastores que vocês têm, porque são pessoas de Deus. São pessoas que intercedem por você. São pessoas que dobram o joelho, que pagam o preço pela sua vida. Porque, irmãos, eu vou falar baixinho para ninguém escutar. Não é fácil ser pastor. Se você soubesse, queridos, né, não vim para falar sobre liturgia de culto, mas o quanto assim a gente pensa, quem vai cantar, quem vai tocar, quem vai ficar com as crianças, quem vai ficar para vigiar os carros, né? Como é que vai ser, quem vai, sabe, você já começa de manhã a pensar tudo isso, e orando, é uma guerra. Mas quando chega aqui a gente vê esse rosto bonito, vocês dando glória a Deus, vale a pena ser pastor. Amém? Então Mateus, né, para você sentar, Mateus 6, o versículo 14, 15, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Pode se sentar glorificando o nome de Deus. Queridos, foi essa palavra que Deus me deu para esta noite. E eu quero dizer para você, queridos, que perdoar é dar a oportunidade para outra pessoa nascer de novo. Perdoar, queridos, é algo tão maravilhoso, é tão sublime. Perdoar, queridos, produz imediatamente um controle emocional. É como se você estivesse num trem assim, sabe? Eu peguei um trem ali da Flórida até Orlando, preguei lá uma noite, depois voltei, e eu estava vendo, queridos, sem aqueles trilhos, o trem não poderia passar. Quem está entendendo? Então esse trilho, querido, é quando nós liberamos o perdão. É que você vai dar oportunidade para o trem passar, você vai dar passagem para que esse trem vá até o final. Então, nós sabemos que perdoar, queridos, é algo divino. É só quem já recebeu um perdão e quem já deu um perdão é que sabe o quanto é bom. Porque perdoar, queridos, é bom para quem perdoa e é bom para quem recebe o perdão. Então é muito importante, queridos, porque o perdão, ele abre a porta para a cura da nossa alma. Ele abre a porta, o perdão, queridos, é uma bênção. 78% das enfermidades, queridos, muitas vezes vêm pela falta de perdão. E eu vi um médico dizendo assim, olha, se os meus pacientes perdoassem, eu teria poucas pessoas para atender. Porque a maioria das pessoas que chegam, queridos, dentro de um consultório, até mesmo dentro de um consultório, né, para consultar, eu como psicólogo, como terapeuta familiar, eu tenho chorado com muitas pessoas dentro de um consultório, a dor de uma alma, porque quando a dor da alma não é chorada, o corpo adoece. E nós temos visto muitas pessoas, queridos, doentes da alma, pessoas que era para estar em outro patamar, em outra área, em outra atmosfera, vamos dizer assim, mas você está preso por causa da falta do perdão. Eu não ia contar, mas eu quero contar um pedacinho do meu testemunho. Eu fiquei 4 anos em cima de uma cama,
eu tive uma trombose na veia porta, e porque eu viajei muito, os médicos disseram que todas as vezes que um avião sobe, há uma despressurização, não acho que é esse nome. Então, assim, por isso que muitas vezes a gente tem que andar dentro do avião, você tem que se levantar um pouquinho por causa da circulação. E eu viajei e estava vindo da Coreia do Sul, passei em Tóquio, aí fui para Los Angeles, e aí fui para um lugar, fui para outro. Quando eu cheguei, eu já cheguei com uma dor muito forte. E eu fui ao médico e foi muito difícil chegar a essa conclusão. Mas eu orei a Deus, falei, porque eu não suportava mais a dor. Era uma dor insuportável, a ponto de eles darem morfina e tantas outras coisas. E uma médica disse para a pessoa que estava me acompanhando assim, eu acho que essa questão dele deve ser psicológica, porque nós já demos o remédio mais forte e a dor não passa. Aí ela disse assim, a senhora está acompanhando ele? Ela falou, estou. Vai na padaria aqui em frente ao hospital e compra uns picolé de fruta e dá para ele, porque eu acho que é coisa da cabeça dele. E aí, queridos, eu fui lá, ela comprou, né, a médica falou, eu chupei aqueles 3 picolé para ver se a dor passava, para ver se gelava, pelo menos dentro, porque era uma queimação, era uma dor insuportável. E naquela noite, eu amanheci com muita febre, porque eu tive pneumonia por causa dos picolé. Então, queridos, e foi passando aquele diagnóstico, até que ela descobriu que eu tinha tido uma trombose na veia porta. E aí as veias tinham entupido, e o sangue não fluía nem para o baço, nem para o fígado. E eu fiquei em cima daquela cama, queridos, e com muita dor e com muito sofrimento. Fui parar várias vezes na UTI, porque eu regurgitava muito sangue não parava. E eu fui parar em várias vezes dentro daquela UTI. Uma dor, queridos, insuportável. Eu fiquei, né, talvez seja loucura. E como eu disse para você, né, eu estou em cima de um púlpito, e eu estou falando para você a verdade. Mas eu fiquei quase 40 dias, queridos, sem conseguir dormir. Eu perdi mais ou menos 30 quilos. Eu fiquei em cima de uma cama, eu ouvia, né, de manhã, aquelas pessoas que passavam para colher o lixo, aquelas caçambas batendo, aqueles ônibus que passavam às 6 da manhã para pregar o pessoal ali. Eu ouvia tudo aquilo, e essa dor não passava, né, e toma remédio, faz uma coisa, faz outra, e ainda foram fazer uma endoscopia, e o hospital estava com o aparelho quebrado. Me colocaram dentro de uma ambulância e levaram para outro hospital. E quando foram fazer essa endoscopia, eles furaram uma veia muito importante, e a minha pressão foi para 4/2. Aí eles me entubaram, levaram de volta para o hospital. E foi assim uma sequência, eu estou pincelando muita coisa aqui, de muita dor, de muito sofrimento. Aí eles foram fazer uma embolização no baço, que era uma cirurgia simples, né? Pela virilha, vai lá e faz embolização no baço, tudo bem. Mas nessa embolização, eu peguei uma infecção, uma bactéria fortíssima, que nada, queridos, eu tomei tanto antibiótico, que a médica falou para mim assim, olha, seu cabelo vai cair todo, seus dentes vão cair tudo, você já prepara. E tudo que ela sentenciava, eu falava, está repreendido em nome de Jesus. E aí, queridos, foi passando o tempo, vai para um lugar, vai para outro, e vai para São Paulo. O médico mais famoso do Brasil, que hoje, né, é o doutor Macedo, que cuidou do Bolsonaro, que ainda cuida dele, foi o que cuidou de mim na época. E vai para um lado e vai para outro, aquela coisa toda. E aí, queridos, com muita dor, o baço apodreceu, porque com essa infecção, o baço apodreceu. O que aconteceu? Eu ficava, queridos, a noite toda sangrando. Eu vivia nos hospitais por causa da anemia. Eu pegava 5 toalhas de rosto e todas elas encharcavam de sangue. No outro dia tinha que jogar fora e comprava aquele tanto de toalha. Nada tirava aquela infecção. E foi passando os dias, foi passando o tempo, foi passando aquele momento de tanta dor, de tanto desespero, né? E num dia, né, 17 de junho, né, de 2019, eu vim a óbito. E aí, queridos, aquela pastora que estava comigo, ela chegou, ela ficava a noite toda em pé, e ficava ali o tempo todo comigo. Eu falava para ela, vai para casa. Ela falou, não, Deus mandou cuidar de você.
Eu falava assim, irmã, vai para sua casa, você está cansado, olha, suas pernas estão inchadas. Ela disse, não, Deus mandou cuidar de você. E aí, queridos, ela ficava o tempo todo, e um dia eu falei para ela, vai tomar pelo menos um café, né? E ela saiu, e quando ela saiu, eu vim a óbito. Quando ela voltou para a UTI, ela voltou e quis entrar, a médica barrou, ela falou, você não pode entrar, porque ele veio a óbito, e você não vai poder entrar. Aí ela falou, eu vou entrar sim, em nome de Jesus. Ela falou, como assim em nome de Jesus? Eu que sou a médica aqui, sou responsável. Ela falou, porque esse nome abre portas. Aí a médica, isso ela falando para mim depois, a médica falou assim, por isso que eu não gosto de crente, o povo enjoado, pegajoso. E falou para ela, dá licença do meu caminho. Ela falou assim, não dou licença, eu vou entrar. Mas por que você quer entrar? Porque ele tem uma promessa, que está lá no Salmo 118, versículo 17. Tu não morrerás, mas tu viverás para contar o que Deus fez na sua vida. Você pode glorificar Deus nesta noite? Eu acho que eu vou precisar do pastor mais um pouquinho no teclado. Queridos, e quando está mudando tudo, Deus está mudando tudo, mas está na mão de Deus. Quando ela entrou naquela UTI, queridos, eu estava voando, porque eu saí do meu corpo, eu estava voando em umas nuvens, a coisa mais linda. Nessas nuvens eu via a minha mãe me chamando, era como se ela tivesse uns 15 anos de idade, um cabelo comprido, ela me chamava e eu fui voando naquelas nuvens. Quando, queridos, chegou perto de um portão, que eu nem vou tentar explicar, porque é a coisa mais linda, eu não vejo a hora de entrar por esse portão. Ele era todo, querido, de ouro, de cristal, era tão reluzente, tinha dois seres assim, com eu não sei nem falar o nome, com a mão assim, sabe, naquele lugar. De repente, quando aquele portão abriu, né, a minha mãe entrou e eu fiz menção de entrar, eu pulsionei o corpo assim, porque eu estava numa nuvem, e eu pulsionei para entrar. Quando eu fui entrar, o portão fechou. Aí eu conversava com Deus pela mente, eu não sei explicar direito, e eu falei, Deus, eu não vou entrar. Ele falou para mim assim, a terra governa o céu. O que ele disse para mim? A terra governa o céu. E antes de eu questionar Deus, porque a gente gosta de questionar, eu ia perguntar, Deus, o Senhor me explica, como que a terra que governa o céu? Aí ele disse outra palavra para mim, ele disse assim, eu velo pela minha palavra. Quando ele disse, eu velo pela minha palavra, queridos, ele voltou, eu voltei novamente à pergunta, a terra que governa o céu, como se dissesse assim, Deus, eu não sabia que a terra, que tão pequenininha, que governasse o céu. Ele falou, porque tudo que ligardes lá na terra é ligado aqui. Quando ele disse assim, queridos, eu voltei, e eu voltei, foi muita dificuldade para me entrar dentro do corpo, porque eu não queria entrar, e entrava, apertava, e eu entrei dentro do meu corpo. Mas quando eu entrei, queridos, eu acordei, e ela cantando aquela canção que diz, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Diga que o teu Deus é grande, rica mandará, surimica mandará, quão grande é o meu Deus, oriandará, chorimica mandará, oriandere condere mandore, surimica mandará, ramanau e anda. Are chorebe andará, quão grande é o meu Deus, orechandere meu Chondeis lefou neires naiweis naramanda hasui labros nefai angels nekios mondo nevasui Erishnarabasuri maiwe, alabandere condore vasuri andaiwe. Quão grande, oh aleluia, diga que o teu Deus é grande. Ele está visitando a tua casa, Ele está visitando a tua empresa, Ele está te renovando. Receba renovo nesta noite. Oh recamandará, suribicamandaraiwe. Oh aleluia, oh Deus, tu és grande.
Orebassuri maiue. Quão grande. Só a igreja adore. Eu quero ver você adorando. Ele está visitando a tua casa. Ele está visitando a tua saúde nesta noite. É o meu Deus. Quando ela cantou isso, querido, eu voltei. Para a glória de Deus, eu estou aqui nesta noite para dizer que o nosso Deus é grande. Ele é o Deus que ressuscita mortos. Ele é o Deus que cura. Há uma nuvem de glória neste lugar. Há uma nuvem de glória neste lugar. Há uma nuvem de glória neste lugar. Terra na camandara suribica mandara sai. Uribica mandara sai. Há uma nuvem de glória neste lugar. Aloe camandorebe chorebebe. Orebele xandarebele xandorobele. Orebele xandarebele. Deus está curando neste lugar. Deus está curando neste lugar. Deus está curando nesse lugar. Deus está restaurando sonhos neste lugar. Terra rabacamandara suribicanta. Glorifica o nome dele. Glorifica o nome dele. Levante a tua mão e glorifica o nome dele. Oh Jesus, amigo Espírito Santo, amigo Espírito Santo, amigo intercessor, amigo consolador. Receba batismo com o Espírito Santo de Deus. Começa a falar em novas línguas nesta noite. Há um mover de Deus neste lugar. Olha, olha Deus te tocando. Deus está renovando nesta noite. Há um renovo. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tu és grande, grande, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, cantarei. Tu és grande, Senhor, aleluia. Quão grande é o meu Deus. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que, queridos, que eu estou aqui nesta noite? É porque eu decidi perdoar. Numa madrugada, queridos, o inimigo quis me matar. Depois que eu saí do hospital da UTI. É muita coisa para contar. E eu não conseguia respirar. Eu me lembro, queridos, da minha irmã orando desesperada dentro daquele apartamento. E alguma coisa querendo me sufocar. E naquele momento eu disse: Deus, se o Senhor quiser me levar, o Senhor pode me levar. Porque eu não estou suportando mais tanta dor. E aí eu abri a palavra de Deus. Lá em Jó, acho que 13, estava escrito assim: ainda que tu me mates, Deus, eu te adorarei. E eu disse para Deus: Deus, se o Senhor quiser me matar, o Senhor me mata, me leva, porque eu não estou suportando mais. Aí Deus falou comigo, queridos. Ele falou para mim: só falta uma coisa para me te curar. Eu falei: então Deus, o Senhor fala comigo, o que que é? Ele disse para mim: se você precisa perdoar o médico que furou o seu baço. Porque, irmãos, era um indiano, e ele me tratou assim de uma forma tão brusca. Eu ia no hospital, e ele falava assim para mim: só se eu te colocar em cima aqui dessa maca e furar você. E falava coisas assim que
aquilo foi entrando como um punhal no meu coração. Eu fui ficando com muita mágoa daquele médico, com muita falta assim, de atenção dele. Mas naquela madrugada, eu ia morrer quando Deus disse para mim: libera o perdão para ele. Queridos, eu senti uma dor tão grande no meu coração, parece que era uma dor assim insuportável, como se estivesse tendo um infarto. E eu dei um grito dentro do meu quarto, eu disse: Deus, eu quero perdoar aquele médico, e falei o nome dele. E naquele dia, queridos, aquela ferida começou a cicatrizar. Deus foi fazendo algo lindo na minha vida. Deus foi fazendo algo tremendo assim, sabe, por causa do perdão. Eu não sei por que Deus está falando nesta noite tanto sobre perdão. É uma noite de cura emocional. Deus quer curar, queridos, o seu coração. Deus quer fazer algo lindo. Deus quer fazer algo glorioso na sua vida, para que você possa realmente ser transpassado, como diz assim, como se fosse um muro, mas que faltasse pouco para você passar do outro lado. Mas para isso, você tem que passar pela ponte do perdão. Todos nós, queridos, vamos passar pela porta do perdão, pela ponte do perdão. Todos nós vamos ter que passar por essa porta. E eu quero dizer para você que perdão, queridos, é decisão nossa. Tem pessoas que falam assim: se eu sentir de perdoar a irmã, eu vou sentir. Se ela for com um coque assim para cima ou para baixo, se ela for com a blusa cor-de-rosa, nós queremos ficar dando, muitas vezes, ordem para Deus. Mas a palavra de Deus diz, queridos, que é perdão. Realmente tem muitas pessoas que talham o nosso sangue. Tem pessoas que zombam de nós, nos perseguem, nos maldizem. Tem pessoas que realmente, queridos, elas talham o nosso sangue. Mas a ordem de Deus é perdão. Nós precisamos perdoar, porque perdoar é você dar oportunidade para o outro nascer de novo. Quando você não perdoa, queridos, é como se você pegasse uma brasa acesa na sua mão e você fosse tacar na outra pessoa. Quem vai ser ferido primeiro? É eu mesmo. Então nós precisamos, queridos, de perdoar, mas muitas vezes nós matamos o outro na sua essência. Sabe o que nós fazemos? Não, eu vou deletar ele do meu celular. Quero nem passar na porta dele, não quero nem cumprimentar. Não, eu vou riscar ele da minha agenda, acabou, não quero mais nada com essa pessoa. Será, queridos, que Jesus faria isso conosco? Será que realmente Jesus, Ele nos abandonaria? Ele não abandonou aquele homem lá na cruz, falou: Senhor, lembra-te de mim. Aquele homem era um pecador, queridos. O que Jesus falou para ele? De jeito nenhum, você é um pecador, você fez tanta coisa ruim, você fez. O que Deus falou, Jesus falou com ele? Hoje o quê? Então, queridos, é esse nível de perdão que Deus quer nos dar. É o perdão de Jesus. E outra coisa, eu quero abrir um parênteses. Se você diz que perdoou alguém e você ainda fala mal dela, é porque você não perdoou. Porque quantas vezes, queridos, nós ouvimos pessoas perdoando de boca para fora, mas mete a lenha na outra pessoa. Isso não é perdão. Perdão, queridos, é você liberar o outro, falar: vai em paz, eu te abençoo em nome de Jesus. Nesta noite, queridos, Deus te trouxe aqui para dizer para você assim: olha, chegou a hora de você escolher o perdão. Chegou a hora, queridos, de você sair atrás desse muro de proteção que você coloca em você. Porque tem pessoas que, se falar em perdão, elas até brigam com a gente. Não, mas eu perdoo todo mundo. Está vendo essa formiguinha aqui? Olha, até ela eu perdoo. Está vendo ela passando aqui? Tadinha, deixa eu colocar ela aqui. Mas no fundo, não é isso, queridos. Mas eu quero dizer para você que o mesmo muro que você coloca para te proteger é o mesmo muro que vai te impedir de sair dele. Muitas vezes, queridos, nós somos decepcionados, maltratados, nós realmente somos humanos. Mas muitas vezes, queridos, quando nós não perdoamos, nós estamos realmente matando a essência do outro, porque ainda existem muitas pessoas boas.
Existem muitas pessoas, queridos, ainda que estendem as mãos, são pessoas que amam, são pessoas que oram, são pessoas que fazem coisas lindas, só que nós focamos só naquilo que nós passamos, na traição, na rejeição, naquela pessoa que nos perseguiu. Mas nós precisamos, queridos, lançar esse perdão, porque Deus quer realmente te proteger. Porque quando você não perdoa, quando eu não perdoo, nós somos entregues a verdurgos. Você sabe o que é verdurgos? Está lá em Mateus. São demônios atormentadores que dormem com você, acorda com você, que almoça com você, que janta com você. Sabe por quê? Porque onde você estiver, e se você não perdoar, você vai ser acionado. Você pode ir lá para o Japão, pode ir para a China, para onde você quiser, porque aí alguém vai te acionar. Quem está entendendo? Amém. Então, queridos, nós precisamos perdoar. É a ordem que Deus nos deu. Em Goiânia tem uma pastora muito usada por Deus. Mas um dia, queridos, ela foi convidada para orar pela uma vizinha dela, que a vizinha já tinha quebrado tudo. O porteiro ligou e falou assim: olha, dona fulana, eu vejo a senhora entrando com a Bíblia, a senhora é crente, porque já chamaram Hare Krishna, já chamaram os espíritas, já chamaram macumbeiro, e nós estamos com medo, porque já quebrou tudo. Aí ela estava fazendo almoço, desligou ali, tirou o avental dela e foi lá com a Bíblia dela. E tinha muita gente, queridos, no corredor, e foi deixando a irmã passar e passando. Quando ela entrou dentro daquela sala, né, daquela mulher, tudo quebrado, o demônio falou na boca daquela pessoa assim: logo você que está vindo aqui para me expulsar, você não perdoa, eu não vou sair não. E deu a maior gargalhada dela. Ela pegou a Bíblia dela, queridos, com muita tristeza, colocou debaixo do braço, abaixou a cabeça, assim, porque os vizinhos estavam tudo olhando para ela. E aí, queridos, ela terminou o almoço. Aí a filha dela falou: mamãe, a senhora está chorando? Ela falou: não, minha filha, vai lá para a sala, eu vou servir o almoço. O marido dela chegou e falou: amor, você está bem? Você está... Ela falou: não, depois eu converso com você. Aí os filhos foram para a escola de inglês, o marido foi trabalhar, e ela foi lá para o escritório chorar. E ela disse: Deus, enquanto o Senhor não me falar o que aconteceu, por que eu fui tão humilhada, por que eu passei por esse vexame tanto, se eu sou a tua serva. E ela começou então, queridos, a pontuar a vida dele, foi lembrando, e ela dormiu ali naquele sofá chorando, acordava chorando. Teve uma hora que ela dormiu, ela fala que dormiu, teve um arrebatamento, e ela viu quando ela era criança. Ela tinha 9 anos de idade, ela estava brincando, o pai dela disse assim: filha, vem para dentro, que amanhã você tem aula bem cedo. Aí, já vou, pai. Aí passou uns 10 minutinhos: filha, vem para dentro, amanhã você tem aula, e você tem que dormir, já vou. Na terceira vez, ele pegou ela pelos cabelos, saiu arrastando, batendo no rosto dela, jogou ela em cima da cama, apagou a luz, e ela dormiu então, queridos, com aquela mágoa. Deus mostrou tudo para ela. Aí Deus falou para ela: você vai ter que chamar seu pai aqui e vai ter que pedir perdão para ele. Ela fez um almoço, chamou o pai, o marido, estavam os filhos. Aí o pai dela terminou de almoçar, levantou, falou: filha, estava maravilhoso, tem que trabalhar agora, obrigado pelo almoço. Aí ele falou: não, mas eu preciso falar com o senhor. Mas tem que ser agora, filha? Ela falou: tem, pai. Aí levou ela lá no escritório e falou: o senhor lembra quando aconteceu isso, assim comigo? E aí ela segurou na mão do pai dela, o pai dela chorando, disse para ela assim: minha filha, eu não sabia que isso tinha te ferido tanto assim, me perdoa. E aí ela pôde pedir perdão para o pai dela, e o pai pedir perdão para ela. E aí, queridos, concluiu aquela palavra que diz que o coração dos filhos se voltará ao coração dos pais, e o coração dos pais voltará ao coração dos filhos. Então, queridos, é muito sério. Satanás não respeita quem não perdoa. Você pode até dizer assim: mas ele não respeita ninguém. Respeita sim. Então, se você não perdoa, ele não vai te respeitar. Então, nós precisamos, queridos, levar a sério. Eu estava em São Paulo, no interior de São Paulo. Eu ia pegar um voo, e uma irmã falou para mim: você pode passar na casa de uma irmã que está muito mal, ela está com câncer, e a família está toda lá porque o médico desenganou, a qualquer momento ela vai morrer, tá os filhos, tudo. Eu falei: irmã, será que nós vamos atrasar? Não, eu olhei até no relógio, porque era 2 horas de São Paulo, no interior. Mas eu posso passar.
Quando nós entramos ali, queridos, havia muita gente assim fora, no portão, sentado na garagem, tinha pessoas assim na sala. Quando eu entrei, que eu vi aquela senhora, eu tive uma compaixão muito grande dela. E aí eu preocupado com o meu horário, falei, nós vamos orar. Quando eu comecei a orar, queridos, Deus falou para mim assim, não adianta orar. Aí eu falei, como assim? Não adianta orar, eu vim aqui para orar. O Espírito Santo falou para mim assim, tem uma ferida na alma dela, há uma mancha no coração dela. Aí eu parei a oração, ela olhou para mim e falou, pastor, você já orou? Aí eu falei assim, não, eu vou orar depois, mas eu quero perguntar algo para a senhora. A senhora tem alguém para a senhora liberar perdão? Quando eu falei assim, queridos, ela ficou possessa em cima de uma cama. Pensa numa mulher magrinha, assim, de 45 quilos, vieram um monstro em cima daquela cama. Estava eu e uma outra pastora, uma irmã, nós repreendemos em nome de Jesus, e ela já levantou, já arrumando o cabelo, e perguntando, o que aconteceu comigo, o que aconteceu? Aí eu falei, a senhora precisa perdoar. Aí, queridos, ela foi contar a história dela. Quando ela contou a história dela, eu fiquei com muita, a gente, né, assim, coração mole, porque ela começou assim, ela dizendo assim, olha, eu preciso perdoar meu marido, eu preciso perdoar meus filhos, eu preciso perdoar minha nora. Aí eu falei, agora eu já perdi o avião, mas não tem problema não. Porque, irmãos, era uma fila. Aí eu ouvindo ela falar e tudo, ela disse assim, olha, eu era uma das mulheres mais ricas dessa cidade. E aí meu marido me traiu. Aí eu, como psicólogo, eu ia falar para ela assim, se ela fosse minha paciente, meu marido me traiu, vamos mudar essa frase, o meu marido se traiu, não fica melhor? Por que o meu marido me traiu é diferente para muitas pessoas? O certo seria o meu marido se traiu, porque foi ele que trouxe uma terceira pessoa para o casamento. Aí eu falaria assim, então a senhora pode dormir em paz, sossegada, porque não aceite o inimigo, além de a senhora ser traída, a senhora não aceite o inimigo te culpar por nada. Eu falaria isso, mas ali ela não era minha paciente, eu falei para ela assim, pode continuar contando. Ela falou assim, pois eu era a mulher mais rica. Um dia eu era viúva, e foi um rapaz limpar a piscina de casa. As minhas amigas estavam ali tomando um chá comigo em volta da piscina, e aí uma depois que saiu, ele viu o homem saindo e falou para ela assim, aí ó, é um partidão para você. Então eu queria abrir um parênteses, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, queridos, né? A defraudação. Não sei se você já ouviu pessoas falando assim, nossa, eu vi fulano tal ali, é a cara sua, quem sabe, né? A gente tem mania de ser Santo Antônio casamenteiro, quer unir um aqui, outro ali. Então isso se chama defraudação. E aí aquela pessoa começou já a falar, ó, quem sabe, não sei o quê. Só para resumir, ela casou com ele não tinha nada, ela colocou ele na escola, ele se formou em direito, depois ele se formou em juiz, e foi crescendo, e aí de repente, queridos, ele trai ela, e ela contando essa história, e aí ela perdeu tudo, porque ela entrou numa depressão profunda. Ela ficou reduzida, queridos, numa casa pequena, de um quarto, uma sala e uma cozinha. Perdeu tudo que tinha por causa da depressão, porque ela que estava ali à frente da empresa e tudo. E ela contando aquilo e tudo, e falou, e eu falei, e seu filho, o que aconteceu? Ela disse, quando eu empobreci, meu filho tinha que continuar a estudar. E aí eu passava a noite em claro costurando, para ele pagar a faculdade dele, e eu entregava o dinheiro na mão dele. E depois de 2 anos que eu fiz isso, quase me morri em cima de uma máquina de costura, eu descobri que ele pegava o dinheiro e saía com os amigos para beber. Aí eu falei, agora falta a nora para mim ir embora pegar esse avião. Aí ela pegou e falou assim, olha, minha nora, eu não perdoo ela porque ela tirou meu filho de casa. Eu falei, como assim? Ela falou que eu tenho 2 filhos e ele era arrimo, era o único que me ajudava financeiramente. E ela casou com ele e tirou ele de casa. Então, e quase não vim aqui, então eu não perdoo ela também. E aí eu comecei, queridos, eu sentei, peguei uma cadeira, falei, agora já que vou perder, eu vou mesmo, eu vou sentar. E aí comecei a falar para ela sobre o perdão e tudo. E aí uma irmã dela falou para mim assim, olha, o esposo dela acabou de chegar, tá aí.
Aí eu falei para ela, seu esposo acabou de chegar aí. Ela falou, o ex. Eu falei, não. Foi que me falaram que ele chegou aí. A senhora não gostaria de chamar ele aqui e perdoá-lo? Ela falou, mas eu não dou conta. Eu falei, mas o Espírito Santo de Deus dá conta pela senhora. Aí ela falou, tudo bem, pode chamar. Aí veio o homem, né, e sem graça assim, e tudo, né, e sentou assim numa cadeira do lado, estendeu as mãos para ela, e ela com a mão assim, irmã, né? Aí ela segurou assim nas pontas dos dedos dele, e ela ainda falou assim para ele assim, olha, muitas noites eu saí num Fusca velho que eu consegui comprar, e eu comprei uma arma que estava dentro do porta-luva, porque se eu te encontrasse, eu ia tirar a sua vida. Mas hoje eu quero te perdoar. Aí ela abraçou com ele, chorou compulsivamente, saiu do quarto. Aí virou uma romaria, aí veio o filho, mamãe me perdoa, eu não sabia que isso tinha te trazido tanta angústia, e não sei o quê, eu era jovem, eu não queria sair com meus amigos. Aí veio a nora, abraçou ela e tudo. Resumindo, queridos, eu fui embora, glória a Deus, consegui pegar o voo, né? E aí depois de 3 meses, queridos, eu recebi um telefonema, ela me convidando para voltar na casa dela. Ela ia dar um culto em ações de graça, porque o marido tinha voltado, os filhos estavam ali. Quando eu cheguei, queridos, eu falei, irmã, o que aconteceu? Ela falou, eu voltei no médico, depois de 3 dias, todos os tumores desapareceram. Meu marido voltou para mim, meus filhos agora estão aqui, nós estamos nessa casa grande, era uma casa enorme, e tinha bolo, tinha salgadinho, tinha tudo. Eu comia até os olhos regalar e alegre, porque realmente foi uma obra muito grande que Deus fez na vida dela. Amém? Então, queridos, é isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer. Eu quero terminar, por causa do horário, dando um testemunho. Esse testemunho está lá na internet, se você quiser depois procurar. Um avião que caiu em São Paulo e morreu todos os passageiros. E eu conheci, queridos, né, o esposo de uma das aeromoças. Estava muito frio em São Paulo. Ela acordou 4 horas da manhã, porque o voo dela saía às 6 e pouco da manhã. Estava muito frio em São Paulo. Ela acordou e falou assim para ele, amor, eu já estou indo embora. Eu já estou indo para o aeroporto. Aí ele estava dormindo, falou, vai com Deus, alguma coisa assim. Aí ela desceu, preparou o café da manhã para eles, né? Ela tomou o dela, deixou o dele ali quentinho ali e foi embora. Pegou o carro, deixou no aeroporto, porque ela voltaria, né? Esses voos mais perto. E aí, queridos, ela acordou lá para as 9 horas da manhã. Ele liga a televisão, foi tomar o café dele, e ele viu no noticiário que tinha acabado de cair um avião. E quando ele viu o número, saiu correndo, pegou o número do voo, tudo, era o avião que a esposa dele estava. Aí ele escreveu uma carta, que está lá no Google, você pode ver, tem uma carta assim, e se o amanhã não vier? E aí nesta carta ele fala assim, olha, se eu soubesse que você ia morrer, eu teria te dado um abraço, um beijo antes de você sair. Se eu soubesse que você ia morrer, eu mesmo tinha feito o café da manhã para você. Se eu soubesse que você ia morrer, eu tinha tirado o carro da garagem. Cada semáforo que o carro parasse, eu olharia para você e diria para você, eu te amo, eu te amo. Se eu soubesse que você ia morrer, eu tinha estacionado o carro e ido até aquele saguão daquele aeroporto, e eu ficaria te dando o último adeus, né, o último adeus ali com as minhas mãos. E ele vai falando, queridos, e eu não estou dizendo isso para você para mexer com o seu emocional. Eu estou dizendo para você, queridos, que nós precisamos amar agora. Porque nós não sabemos, queridos, se o amanhã vai vir. Então, por que guardar tanta amargura, tanta falta de perdão? Se o próprio Deus, nós lemos aqui, ó, Ele mesmo nos perdoou. Então, muitas vezes, queridos, nós queremos ser maior do que Deus, mais poderoso do que Deus, quando nós não liberamos o perdão. E eu tenho ido, queridos, eu não gosto, não sei se você gosta, eu tenho pavor, mas eu tenho que ir porque eu sou pastor, em velórios. E eu tenho visto cada velório, queridos, que as pessoas parecem que vai derrubar o caixão, de tanto gritar, de tanto puxar os cabelos, porque aí não dá tempo de dar um abraço, não dá tempo de dar um adeus, não dá tempo de falar eu te amo. Então, queridos, hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você, ainda dá tempo de você dizer eu te amo, ainda dá tempo de você dar um abraço, ainda dá tempo de você ligar para alguém, ainda dá tempo de você tirar o orgulho, falar assim, não, foi a pessoa que me magoou, ela que tem que vir até a mim, faça a tua parte.
E se eu pudesse falar, nós falaríamos aqui até 3 horas da manhã, porque tem muita coisa para falar sobre o perdão. Mas eu quero terminar dizendo para você que o perdão, ele pode ser, né, incondicional, né? Ele pode ser um perdão que você fala para a pessoa pessoalmente, mas tem outro perdão, queridos, que você pode, como psicólogo, né, eu gostaria de te dar para você essa tarefa para você fazer em casa, porque muitas pessoas, quando você vai pedir perdão para elas, né, então esse é o perdão com reconciliação, mas existe o perdão sem reconciliação. Vocês estão entendendo? Tem perdão, queridos, que você chega perto da pessoa e ela fala assim: mas o que eu te fiz? Aí fica com mais raiva de você. Então, eu aprendi, queridos, que existe um perdão, né, com reconciliação, cara a cara, e tem um sem reconciliação. Como que é esse? E eu vou passar essa tarefa para você. Você vai escrever uma carta. Não precisa apagar nada, vai escrevendo a carta e falando para a pessoa: olha, eu quero te liberar, eu quero te perdoar, eu sei que você fez isso comigo, fez aquilo outro. Ali você desabafa tudo, você vai andar com essa carta pelo menos uma semana. E vai ler todas as noites em voz alta, porque o mundo espiritual, ele vai reconhecer isso. E aí, queridos, depois de uma semana, você vai orar e vai rasgar esta carta. Se nós tivéssemos tempo, nós íamos fazer isso aqui, ia virar um seminário, né? Você ia trazer a carta aqui, nós íamos queimar ou ia rasgar essa carta. Então, eu quero te dar essa dica, porque não dá tempo de falar muita coisa. Mas se você fizer isso, você vai ver o peso que você vai tirar das suas costas. Então, é necessário você perdoar, né? E tem muitas coisas, porque, queridos, o perdão tem trazido muitas enfermidades. Quantas pessoas doentes, os hospitais estão cheios, e a maioria dessas doenças são psicossomáticas, né, que vai aparecendo, e você vai estudando. Eu tenho estudado sobre as dores, queridos, quantas dores que as pessoas sentem, e que você vai ver, é tudo emocional. É dor nas costas, é problema nos rins, problema de pulmão, é problema disso, é daquilo outro. Você vai ver, tudo é coisa emocional. Então hoje Deus te trouxe aqui para te dar uma oportunidade e para dizer para você que Ele quer te tirar debaixo das mãos de verdugos. Ele não quer que você fique à mercê do teu adversário. Então chegou a hora de você decidir, porque enquanto você não perdoar, você vai ser devorado pela tristeza, pela angústia, pela mágoa. Então hoje Deus te trouxe aqui, porque Ele quer curar a sua alma ferida, a sua alma triste, a sua alma abatida, fadigada. Deus tem cura para você. E eu quero dizer também, queridos, que quando nós não perdoamos, as janelas do céu se fecham. Porque a falta de perdão impede de nós sermos abençoados por Deus, abençoados por outras pessoas. Então, se você quer ser próspero, a primeira coisa que você tem que colocar em dia é as suas emoções. É você dizer: não, Deus, eu decido nesta noite, porque, como eu disse, perdão é decisão. Olha para essa pessoa chique, linda, cheirosa que está do seu lado e fala assim: não esqueça, perdão é decisão. Perdão é decisão. Vamos ficar de pé por causa do horário. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Queria que você abraçasse o seu corpo. Você pode abraçar seu corpo assim, fechar seus olhos? Porque agora, queridos, é só você e Deus. É um momento só seu e Deus. Você vai abraçar o seu corpo e você vai perguntar para o Espírito Santo trazer à sua memória quem que você precisa liberar o perdão. E o Espírito Santo vai soprar no seu ouvido e você vai liberar com a ajuda do Espírito Santo de Deus nesta noite. E quando, queridos, você perdoar, o espírito de enfermidade que está sobre a sua vida, ele não vai poder mais prevalecer, ele não vai ter mais legalidade sobre a sua vida. Quando você conseguir liberar o perdão, você vai sair por essas portas, queridos, como se tivesse tirado assim 100 quilos das suas costas. Porque a ordem é perdoar. Começa a dizer assim: Espírito Santo, eu não dou conta, mas o Senhor dá conta por mim.
Diga: Espírito Santo, meu amigo, meu intercessor, eu quero liberar perdão para essa pessoa que me feriu, que me magoou, que me maltratou, que me rejeitou, que me traiu. Vai falando com o Espírito Santo de Deus nesta noite. E diga para ele: olha, Espírito Santo, eu quero uma mudança na minha vida, porque isso tem me atrapalhado o meu ministério, tem atrapalhado as minhas finanças, tem atrapalhado o meu relacionamento. Vai lá atrás, queridos, e perdoa aquela pessoa que te feriu, que te maltratou, que falou algo de você. E começa a liberar o perdão para esta pessoa. Fale com Deus nesta noite, em nome de Jesus. Vai falando com o Espírito Santo. Queridos, existem 3 tipos de perdão. O perdão para mim, porque muitas vezes o pastor já te perdoou, a igreja já te liberou, a sua família já te liberou, mas é um espírito de acusação dentro de você. Talvez você precise liberar perdão para você. O outro tipo de perdão, queridos, é perdão para Deus. Aí você pode dizer assim: eu perdoo a Deus? Quem sou eu para perdoar a Deus? Queridos, muitas pessoas estão amarguradas com Deus, porque se achava que Deus tinha que fazer no tempo certo o seu. Eu vi uma senhora esses dias falando assim: olha, estou muito chateada com Deus, estou muito magoada com Deus. Aí eu falei: irmã, o que aconteceu? Ela disse assim: olha, eu estou na igreja há 10 anos, a irmã converteu semana passada, o marido dela já converteu, os filhos já estão tudo na igreja, e tem 10 anos que eu peço para Deus salvar minha família, até hoje nada. Ou seja, ela estava magoada com Deus. Então existem vários tipos de perdão, mas você vai perdoar você mesmo nesta noite, e você vai perdoar Deus, e vai dizer: Deus, o Senhor tem um controle da minha vida, o Senhor tem um controle da situação. Queridos, Deus não perdeu o controle da situação. A Bíblia diz que a terra ela está cambaleando como um bêbado, mas Deus ainda continua sustentando a terra. Então libere, feche os seus olhos, vai falando com Deus. Esse é um momento ímpar que Deus preparou para nós. Eu quero cantar um pedacinho de uma canção e eu quero ver você falando com Deus. Vai falando com Ele. Há uma alegria em minha alma, por isso eu canto. Cristo livrou minha vida do eterno tormento. Hoje a minha alma agradece pela morte da cruz e a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Não chores mais, aleluia. Não chores mais, aleluia. Disse Jesus quando minha alma resgatou. Não chores mais, aleluia. Não chores mais, aleluia. Disse Jesus quando minha alma resgatou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E quando o pastor vai tocando, eu queria te convidar para vir até o altar. E eu queria que os intercessores viessem também. E
Você vai receber um abraço, queridos, porque o abraço cura, o abraço liberta, é de coração com coração. Você que precisa liberar um perdão nesta noite, perdoa aquelas pessoas que te feriram, perdoa aquelas pessoas que te fizeram sofrer. Perdão é o remédio mais poderoso que existe, porque a falta de perdão, ela muda a sua estrutura até biológica, essa questão da sua bioquímica pode até mudar, até o seu sistema imunológico vai aumentar depois que você perdoar. A decisão é sua de prosseguir, a decisão é sua de perdoar, ou de ficar paralisado no mesmo lugar, culpando as pessoas, carregando esse peso que não é seu. Deus quer fazer uma ressonância magnética na sua alma nesta noite. Deus quer tirar as memórias negativas que estão aí da sua vida, da sua infância, aquilo que está te machucando, aquilo que está te definhando. Deus tem poder para curar as feridas maltratadas. Arabassuri mikandarasai. Deixa Deus falar com você. Libera o perdão nesta noite. Se você puder falar, fale em voz alta, mesmo que seja baixo. Perdoa, quem sabe, o seu marido, perdoa o seu vizinho, perdoa seu irmão, perdoa, queridos. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos um coração perdoador. Fale com o Espírito Santo nesta noite. Ele é o teu amparo, Ele é teu Salvador. Deus só faz, queridos, quando nós permitimos Ele fazer. Deixa Deus nesta noite te curar. Decida nesta noite a perdoar. Não permita mais o inimigo te entristecer. Não permita mais o inimigo, queridos, te fazer sofrer dessa forma que você tem sofrido. Aramandorevasui, Olomondorevasu, Comondorevasui. Ele é o teu Deus. Aleluia. De olhos fechados ainda, eu queria que você sentisse o amor de Deus na sua vida. Ele está dizendo nesta noite: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Ele é teu amparo, Ele é teu amigo. Ele estava ali, queridos, quando você passou por essa decepção. Ele estava ali quando você chorou. Ele estava ali quando você foi abusado, ou sexualmente, emocionalmente, porque a maioria dos abusos tem sido emocionais. O inimigo tem feito tudo para te entristecer emocionalmente. Mas nesta noite, Deus vai te dar autonomia, Deus vai te dar graça, e a sua vida não será mais a mesma. Em nome de Jesus. Ore comigo ao som do piano. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi o Senhor falar sobre o perdão. Nesta noite eu quero liberar as pessoas que foram instrumentos do inimigo para me trazer essa falta de perdão. Eu libero nesta noite as vidas que muitas vezes foram usadas para me entristecer, para me magoar, para me ferir. E através desse perdão, eu quero declarar: eu serei próspero na minha vida financeira, na minha vida emocional também. E se porventura estiver algum espírito
de enfermidade no meu corpo, a partir de agora, ele é ilegal. E eu ordeno agora que ele saia da minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que o espírito de vida que está dentro de mim é maior do que o espírito de enfermidade e de doença. Eu libero perdão e eu declaro que a partir de hoje haverá uma mudança, haverá um mover, haverá um agir, haverá um proceder da parte de Deus na minha vida, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus, amém. Antes de nós voltarmos, queridos, dê um abraço nessa pessoa que está ao seu lado. Nós vamos cantar, voltando para o nosso lugar. Sopra Espírito. Sopra, mas é um abraço gostoso, não é abraço lateral, não. de Deus nesse lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Dê um abraço em alguém, cante nesta noite. Sopra Espírito de Deus Neste lugar, nesse lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar. declare nesta noite com alegria. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar. Sobre as feridas maltratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, restaurar e curar. Oh, aleluia. Sobre os nossos corações, vem Senhor. Oh, aleluia. Sobre todas as nações, vem Senhor. Sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem Senhor Jesus. Sobre os nossos corações, Aleluia. vem Senhor. Sobre todas as nações, Glória a Deus, vem aleluia. Senhor. Sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e aplaudir bem forte esse Aleluia. Deus poderoso. Se for para ele tá fraco, vamos aplaudir, vai aplaudindo e dando glória a Deus. Vai aplaudindo e dando glória a Deus. Vai aplaudindo e dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vai aplaudindo e dando glória a Deus. Você está aplaudindo a sua vitória. Você está aplaudindo a sua vitória. Oh, recamandara xandarabarabaraba, o Espírito de Deus está sobre este lugar. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vai aplaudindo e vai glorificando. Vai aplaudindo e vai glorificando. Vai aplaudindo e vai glorificando. Arabassurianda, ele vive, ele vive. Ele recomandará Surimani, Endere comandará Sébia. Ele te curou. Levante a tua voz e diga: eu estou curado, eu estou curado, eu estou liberto, eu estou curado. Aleluia, glória.
Glória a Deus. Aplauda Ele. Louvado seja. Amados, quem quer estender as mãos para o pastor e abençoar a vida dele nessa noite? Pai, obrigado pelo teu servo, o teu canal, que tu tens usado para tocar nossas vidas. Nós o abençoamos. Obrigado, Senhor, por nos surpreender com a vinda dele aqui. Muito obrigado, meu Pai, por esse projeto que o Senhor tinha de nos abençoar. Nós abençoamos o teu filho, o pastor Newton, Senhor. Abre os caminhos diante dos seus servos, Senhor. Multiplica a tua bênção sobre a vida dele, Pai. Renova a saúde e a tua bênção, Pai, em seus projetos e relacionamentos. Assim, nós abençoamos o teu servo e a tua unção flua cada dia, Pai. Abençoa as mãos dele cada dia para tocar nas vidas e trazer a tua cura. Nós agradecemos pelo teu instrumento, em nome de Jesus. Amém. Quem está grato ao Senhor pela vida do pastor? Amém. Eu disse ao pastor Newton, né, que toda pessoa que o Senhor traz aqui, ele faz uma aliança conosco e nós sentimos realmente uma grande ligação espiritual, né? O pastor, sempre que estiver por aqui, ele não vai esquecer de nós, ele vai passar por aqui, né, pastor? Isso é muito bem-vinda. Obrigado. E o senhor vai ficar aqui até... Eu acho que vou ficar até dia 24. Hoje é que dia? Hoje é 14. Hoje é 15. 15. Então, acho que até para mim até 24 agora. Vamos ver para Deus, né? Amém. Amém. Obrigado, pastor. Louvado seja. Nós vamos encerrar o culto entregando ao Senhor. Se você puder